tá muito alto, não? Bota aqui o Pop Verso. Cadê? Aonde? No mais. Aqui? Uhum. Como é que chama? Pop. Pop Verso Oficial. Então, boa tarde, gente. Vamos começar agora a live sobre o filme Precisamos Falar sobre o Kevin. Tem um pessoal aqui já entrando. Eu estou aguardando o pessoal da página do Pop Verso Oficial entrar para poder dividir aqui comigo esse momento, esse bate-papo aí que a gente vai fazer, trazendo um pouco de cultura, entretenimento e também psicologia, né, como forma de psicoeducação sobre as relações sociais entre os personagens e como isso também pode impactar na nossa vida real, né, trazendo reflexões aí importantes. E aí, vamos lá, me ajudem aí nos comentários. Boa tarde, André. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Luciana Magalhães. Tem um pessoal aqui chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Podem mandar dúvidas, perguntas nos comentários. Boa tarde, Ed. Boa tarde, Jana. Boa tarde a todos. Né? Vamos aguardando só mais um pouquinho para o pessoal ir chegando aqui na live para a gente poder começar. Depois eu espero que vocês me falem o que vocês estão achando. Podem perguntar qualquer coisa aí nos comentários que a gente vai tentar responder. Vamos tentar aí construir juntos aí essa reflexão sobre o filme. Lembrando que o filme não é uma análise simples de ser feita, né? Porque é uma narrativa bastante complexa, com muitos emaranhados aí, mas a gente vai tentar aí trazer a perspectiva, né, do filme, da personagem que está apresentando o filme, né, do ponto de vista dela, que é como ela fala. E aí vamos ver. Só um instantinho, parece que deu um erro aqui na conexão. Só um momentinho que eu tô aguardando aqui o pessoal chegar. Boa tarde, todo mundo tá me Oh, ouvindo, me vendo? boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Ed. Boa tarde, pessoal. Mandar o convite para André entrar também aqui. Você Boa conseguiu tarde. enviar para o Pop? Mandei, aqui apareceu como enviado. Deixa eu tentar de Ah, novo. deixa eu ver se ele. Não tá permitindo, somente um convidado pode entrar na sala ao vivo. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Indiara. Boa tarde, Luciana. Deixa eu tentar de novo. Boa tarde, Vitória. Somente um convidado pode entrar. Já que a gente não está conseguindo entrar os três juntos, o que vocês acham da gente entrar um, depois sai o outro, e aí a gente vai trocando aí? O que vocês acham? Boa tarde, Casé. Boa tarde, Vitória. Já que a ferramenta não está liberando a gente de participar todo mundo junto, né? E aí, Ed? Estou mandando de novo o convite para o pessoal da Popverso. Vamos ver se agora vai. Agora foi.
Boa tarde, gente. Boa tarde, Boa tarde, Bárbara. Bem, boa bem? tarde, André, tudo bem? Tudo bem. Maravilha. O Instagram tá trolando a gente hoje. Faz parte. Faz parte, é isso mesmo. Bom, vamos agradecer. Já vou agradecendo a galera que está chegando aí na live. A Bárbara Sim. já fez as vezes aí de mestre de cerimônias, já apresentou para a gente o tema de hoje. Hoje nós vamos falar de precisamos falar sobre Kevin. Não quero nem uma piadinha de dar, nós precisamos mesmo falar sobre Kevin. Todo mundo sabe que nós precisamos falar sobre Kevin. A diferença é que hoje o Pop Verso vai falar sobre Kevin, uma convidada muito especial. Na verdade, o convidado sou eu que estou aqui na live dela. Mas tudo bem. Bárbara, eu me apresento para sua galera. Meu nome é André Kroll, eu sou editor-chefe do site Popverso, um site dedicado a entretenimento e cultura pop. A gente tem uma galera muito boa trabalhando com a gente, uma galera melhor ainda que acompanha o site. Pessoal, ponta firme, agradeço muito aí a tua participação hoje. Se apresenta para minha galera, Bárbara. Então, vou me apresentar. Geralmente eu começo falando assim, meu nome é Bárbara. O primeiro marcador que eu gosto de pontuar é que eu sou mulher, eu sou mãe e eu tenho formação em psicologia. Então, antes de ser psicóloga, eu sou mulher e mãe. A minha maternidade aí foi em paralelo com a graduação, então isso também tem relevância, tem impacto, né? Então, é isso. Estou aqui para aprender com vocês um pouquinho mais sobre cinema, vou tentar contribuir sobre a minha visão sobre o filme, lembrando que o que a gente falar sobre o filme não é 100% certo, porque não existe certo e errado, né? Existem visões diferentes. A Bárbara vai ter uma visão, o André vai ter outra, Ed vai ter outra, Mariazinha vai ter outra, Joãozinho vai ter outra, porque a gente, quando percebe uma situação, assiste um filme ou lê um livro, a gente lê, assiste, vê, apreende sobre aquilo de acordo com a nossa vivência, com os nossos valores, com aquilo que a gente já internalizou em nós. Então, não existe certo e errado, nem nada determinante. Existem aí discussões a serem feitas e aí a gente vai trazer algumas, né? Então, aí vamos pensar dessa forma, né? Então, a galera que quiser ficar aí no comentário para fazer alguma pergunta, fique à vontade que a gente vai responder. Se não conseguir responder durante a live, pode chamar no direct, vai lá no DM, chama, que depois eu respondo, tudo tranquilo. E aí, vamos lá. Vamos conversar sobre Kevin, sobre família, sobre maternidade, sobre paternidade, sobre relações sociais de um modo geral. Legal, bacana. Bom, começamos os trabalhos, como dizia o Pedro Bial naquele programa horrível lá, o Big Brother. Vamos lá. Ai, cara, que filme difícil de assistir, Bárbara. Por favor, filme difícil de assistir. Pesado, do começo ao fim. Uma narrativa que eu achei super trancada, porque você fica tomando ciência dos acontecimentos a partir das memórias da mãe, e isso vem em camadas, então é muito... Conforme você vai juntando as peças do quebra-cabeça para que você entenda o que de fato está acontecendo e tire as suas conclusões. Para mim foi difícil, eu acho que para quem é mãe, então, se colocar na pele da Eva, lá, que é muito bem interpretada pela Tilda Swinton, é muito mais difícil. Mas qual foram as suas primeiras percepções sobre esse filme? Você já conhecia? Você assistiu para fazer esse especial com a gente? Você já tinha visto antes? Você comentou com a gente nos bastidores uma situação que você até evitou de ler o livro e assistir o filme para ter uma visão só da obra cinematográfica. Conta pra gente aí, Bárbara. Exatamente. O filme já estava na minha pauta, né, de filmes a serem assistidos, de séries para assistir, né? Todo mundo tem a sua listinha, né? Então estava lá na minha listinha. E aí quando veio o convite eu antecipei, né? Ele furou a fila dos outros filmes, né? Então, na verdade foi isso que aconteceu. Eu precisei assistir mais de uma vez. É um filme realmente impactante mesmo. Existe essa dificuldade da gente entender o que está sendo contado, porque a ordem cronológica ela não é uma ordem cronológica de acontecimentos, é uma ordem cronológica de fragmentos de memórias que estão sendo contadas na perspectiva da Eva, né? Então, é isso. Eu comecei a ler o livro, mas eu comecei a perceber detalhes no livro que no filme não ficam tão claros, não ficam tão evidentes. A gente sabe que
o próprio livro não é uma história real, mas é inspirado em histórias reais, né? Que aconteceram lá nos Estados Unidos, em outros países aí, né? A autora do livro teve esses estudos aí e fez o livro. O filme é uma adaptação, então existe a licença poética, existe o olhar de quem leu o livro e o que achou de mais importante para poder colocar no filme, na história que estava sendo contada, né? Então, tem muito disso, né? Na verdade, por isso que eu acabei preferindo não ler o livro nesse primeiro momento, para não acabar tendo um impacto na minha avaliação do filme. Então, a gente vai avaliar o conteúdo psicológico que o filme traz, sim, as informações que o livro também traz, que são ajudam até a gente a compreender um pouco melhor na perspectiva psicológica, sem dúvidas, né? Mas, como a gente está falando de um recorte de um filme, então a gente vai avaliar o recorte desse filme com os elementos que a produção, né, trouxe para a gente aí, para a gente discutir e refletir sobre. Então é mais ou menos por aí. Por isso que eu não quis ler o livro. Não é que não seja importante ler um livro e assistir um filme, ou o contrário, não tem ordem certa. É que como eu fui convidada para fazer uma análise de uma obra, eu não posso ter a minha análise comprometida com uma outra obra, mesmo que seja complementar, porque senão o risco de eu acabar saindo do que eu vou estar apresentando ou estar indo além do que o público espera é grande, né? Então, de repente, tem gente aqui que vai sair daqui que não leu o livro ainda e diz, não, vou ler o livro para poder entender tal coisa que foi comentada, né? E se eu tivesse lido o livro e trouxesse algum elemento, podia até, inclusive, gerar spoiler, né? Então, não é o objetivo, a gente quer, né, fazer um pouquinho aí de entretenimento com discussões importantes, né? Aproveitar a deixa para falar de temas importantes, de temas sérios, mas de uma forma leve, né? Porque a gente já anda numa energia tão pesada de tudo que a gente está vivendo em pandemia e tudo mais, que então vamos tentar aí se aproveitar dos elementos que o entretenimento nos traz para tentar nos educar, nos psicoeducar, melhorar nossas relações, a nossa visão de mundo a partir das nossas reflexões. É verdade, a gente está vivendo uma época muito difícil, uma época de percas e privações para todos, Sim. Mesmo quem não perdeu ninguém próximo para a Covid-19, com certeza está passando por uma situação difícil, quer seja ela psicológica ou financeira, com todo esse cenário terrível que a gente está acontecendo, bem lembrado. Mas vamos lá, qual foram as suas primeiras impressões acerca do filme? É um filme que, como você mesmo já citou, é um filme que é contado através da perspectiva da Eva. Então, nós somos praticamente colocados na pele dela para entender, entre aspas, a versão dela da história. Né? Sim. Então, acreditamos que se a história fosse, como você mesmo citou, se a história fosse contada pelo Franklin, talvez a visão seria outra. Se fosse contado pelo próprio Kevin, talvez a visão e até a ênfase em determinados pontos seriam outros. Né? Exatamente. Mas, assim, como mãe, como mulher, como psicóloga, como alguém que tem uma sensibilidade total para esse assunto, afinal de contas, o Instagram dela é acolhimento materno familiar. Quem mais poderia ter uma sensibilidade maior para tocar nesse tipo de assunto? De imediato, assim, o que te chocou, o que te impactou a respeito de precisamos falar sobre Kevin? E o que você disse? Não, esse é o primeiro assunto que eu preciso trazer na live lá com os meninos. Esse é o primeiro assunto que eu preciso conversar com a galera. Pronto. Então, primeiro a gente vai partir do princípio que nós estamos no ano de 2021, né? Estamos falando de um filme que foi gravado em 2011, 2012, salvo engano, e o livro é anterior, de 2003. E mesmo no livro de 2003, a gente tem elementos que o filme nos mostra de que é anterior. Eu acredito que entre a história talvez seja na década de 90, né? A gente vê isso pelo próprio trabalho da Eva, por exemplo, né? Numa copiadora, passando fax e tudo mais. Então, até pelo cenário utilizado, a gente percebe que é uma época diferente da época que a gente vive hoje, né? Então, a gente vê no início do filme uma mulher jovem, uma mulher numa festa, totalmente à vontade, no meio daquela galera toda, numa guerra de tomate. Uma mulher viva, feliz, alegre, né? E logo no momento seguinte a gente já vai
para uma mulher que mostra, né, uma ausência total de vida, até no rosto dela, né? Então a gente vê que existe aí uma discrepância aí, né? Uma coisa que me ajudou a perceber a questão cronológica do filme. O corte de cabelo dela, né, no momento que ela começa o filme, no festival lá, com os tomates, e depois no momento da gestação, quando mostra ela em diversos momentos, parece que ela realmente não queria ser mãe, ela não queria vivenciar a maternidade. O filme não fala se foi uma maternidade programada, só mostra que ela vivia uma paixão arrebatadora com Franklin, né? Mostra nos momentos ali após o festival. Na segunda vez que eu assisti o filme, quando ela está narrando lá as cartas, mostra ela falando sobre que ele queria ter o filho, que ela amava muito ele, ela faria tudo o que ele queria que ela fizesse. E se a gente for parar para pensar, nós vivemos aí, socialmente falando, a questão da maternidade compulsória, né? Onde é jogada a maternidade no colo das mulheres desde crianças, desde muito novas, e nem todas as mulheres querem vivenciar a experiência da maternidade. E ela, uma mulher livre, uma mulher independente financeiramente, no festival ela estava lá com espírito livre, totalmente à vontade, sem preocupação. Ela era guia de viagens, né? Então ela vivia viajando. Tem um trecho de uma carta que ela fala que o Franklin fala para ela: ai, fica aqui para sempre, não vai embora por semanas de novo. Então, o que deixa claro que ela trabalhava viajando e voltava. Então, assim, ela tinha uma vida totalmente diferente, totalmente livre, totalmente independente, que dava muito prazer a ela. Ela não tinha o desejo da maternidade, e por amor a ele, pela paixão arrebatadora que ela tinha por ele e pela construção social em relação a gente estuda, a gente se forma, a gente namora, em um tempo de namoro a gente noiva, a gente... Toda essa construção social que a gente vai internalizando, esses ritos de passagem, né, para as mulheres acabam sendo muito mais fortes, e a questão da maternidade acaba sendo muito mais forte, porque, inclusive, nós, enquanto ainda meninas, os primeiros brinquedos que a gente ganha são bonecas para cuidar, enquanto os meninos estão lá brincando de carrinho, de super-herói, de qualquer coisa. Então, a gente, desde criança, a gente está sendo convidada a assumir responsabilidade em cuidar e servir alguém, que no caso é a boneca, né? A gente cuida da boneca, a gente serve a boneca, a gente alimenta a boneca, e a gente coloca toda a nossa vida atrás do cuidado daquela pessoa, né? O que me pareceu é que ela se arrependeu de ter entrado na questão aí de ter um filho. Ela não esperava que seria da forma como fosse. O filme não fala detalhes de como foi a gestação, se durante a gestação ela continuou trabalhando ou não, se ela viajou ou não viajou mais. As coisas que davam prazer a ela, né, no filme não fala isso, mas mostra que ela estava tentando levar uma vida de grávida, mostra que ela estava tentando ficar sempre em casa, mostra que ela estava tentando, sei lá, fazer atividade com outras grávidas. Então, uma cena muito marcante, é uma cena que ela tá lá, tipo, no vestuário, muitas grávidas, né, de top, short, todas acarinhando as próprias barrigas, as barrigas umas das outras, o corpo totalmente, assim, exposto, a forma da grávida, né, exposta, os seios fartos, o barrigão proeminente aparecendo, e ela lá toda coberta, com blusa de manga comprida, de calça, né? E aquela expressão dela, o semblante dela, de ausência total de sentimento. A gente não consegue dizer se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá chateada. Tipo assim, ela tá ali num nada. E ali, pelo semblante dela, dá uma impressão de que ela está vivenciando aí um processo depressivo, talvez não necessariamente seja relacionado à gestação ou não, pode ter sido ocasionado pela ruptura de vida, pela mudança de vida que ela teve por conta da gestação. Então, tipo, ela vivia viajando, ela vivia curtindo, ela tomava a taça de vinho sempre presente na rotina dela, e aí a medicina, né? Os médicos falam que as mulheres não devem beber, que as mulheres devem ter uma alimentação assim ou assado quando estão gestantes. Então, a gente muda a vida em relação à questão do filho, né? Então, ela abriu mão dela mesma em função de um bebê que nem sequer tinha nascido ainda. E talvez esse choque tenha sido muito, muito profundo para ela desde a gestação. E
já está, ela já provavelmente já deveria ter um processo de adoecimento que ela, né, deixava para lá, ela tinha, o filme não mostra claramente uma relação dela com a mãe, mas tem uma passagem de uma ligação que ela bate na parede dizendo que alguém está chegando porque ela quer interromper a ligação. Então, talvez ela tenha uma história aí familiar com a própria mãe que talvez não tenha sido das melhores. E aí, quando a gente engravida, né, a gente acaba com aquela ambivalência materna, aquela confusão de sentimentos. A sociedade não fala pra gente que maternar é exaustivo, que cuidar é exaustivo, só fala que é lindo, que a mulher se sente plena. E, na verdade, ela não estava plena, porque ela abdicou da vida dela, né? Então, cadê a plenitude? Tipo assim, eu fui completamente enganada, né? Me venderam que a gestação era uma coisa e eu estou vivenciando uma outra. Então, isso fica muito claro no semblante dela ao longo de toda a gestação. Aquela questão dela estar sempre... O vazio, a gente não consegue distinguir se ela está triste, se ela está eufórica. Tipo, ela não sente nada, ela não sente nem tristeza nem prazer. Tipo, é um nada. E aí, dentro dos quadros depressivos, tem a distimia, que é um transtorno depressivo persistente, contínuo. A gente associa que depressão é tristeza, é só choro, e não é. A depressão é falta de vitalidade, é falta de vida, é ausência de vontade de viver a vida. Então tem muita prostração, tem muita questão de ficar só sem fazer nada, só ficar quietinho, no auto-isolamento e tal. Então, talvez tudo isso tenha aí contribuído para que a gestação dela não tenha sido saudável. A gente sabe que quando a mulher está grávida, o que a mulher sente, em alguma medida, o bebê também pode acabar por sentir, né? E isso traz um complicador no momento lá do puerpério, né? E pode desencadear aí a depressão periparto, que é a nova nomenclatura pelo DSM da depressão pós-parto. A gente percebe ao longo do filme que ela tenta se vincular a ele, né? Ela tenta estabelecer com ele uma relação de mãe e filho, e desde o início ele não aceita ela como mãe. A gente não sabe exatamente porquê. Ela busca, inclusive, acompanhamento. Ela tenta realmente maternar ele. Ela tenta ser uma boa mãe, pelo menos na perspectiva do que a sociedade nos diz que como uma mãe deve cuidar do filho, né? Mas, assim, até no próprio parto, o parto é um momento que é muito doloroso, pode ser muito sofrido para muitas mulheres. E no filme não fica claro se ela estava sofrendo a dor do parto ou se ela estava tentando reter aquele parto, tipo, segurando ele dentro dela para que ele não saísse, porque ela já não queria ele, porque a gravidez já não tinha sido o que ela queria. Então a gente não fica claro, né, na cena do parto o que é, o que não é. Vai muito do que a gente vivencia, né? Porque cada avaliação aí também, cada análise de quem está assistindo, de cada telespectador também vai ter lá a sua importância, né? Mas é isso, ela não tinha desejo pela gestação, ela não teve a alegria do parto. Logo na cena depois do parto, ela tá lá, inclusive tem, eu acho que no fundo do filme, uma das imagens, quando a gente joga no Google para ver sobre o filme, aparece. Ela tá lá sentada, com a cara de nada, e o Franklin tá lá, né? Segurando o Kevin lá no papel de o pai bacana, o pai amigão, o pai cuidador e tal, enfim. Então, logo, tipo assim, logo no pós-parto, ela não tava com cara nem de cansada, ela tava com um semblante de vazio, de total apatia. Então, ali já mostra que existe aí um adoecimento emocional aí importante pra gente avaliar. Mas e você, qual foi o seu impacto aí nessas primeiras cenas? O que você achou? Você é pai? Como é? Me conte. Pois é, foi difícil. Foi difícil, principalmente porque, pelo final, a gente vai dar um spoiler pro final do filme. Afinal de contas, gente, é um filme de 2011. Se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, né? Não sei o que está fazendo da vida. Mas, assim, para mim foi muito difícil, até por todo esse contexto, e por ter sido abordado num ponto de vista assim, que me deixou bem abalado. Que, no meu entendimento, pelo menos na minha visão, né, parece que tudo que ele fazia para atingir a mãe. Atingir, não é chamar a atenção, é atingir. Por exemplo, tudo que ele teria feito e todas as atrocidades que ele comete até o final, ele parece que fez com um intuito de atingir, de magoar, de ferir a própria mãe, né? E isso me deixou extremamente abalado, e me leva a pensar aonde que foi a falha, se é que houve uma falha na criação. A gente sabe que assim, é algo
né? Você é profissional, muito mais gabaritada para falar do que eu, mas a gente sabe que a relação da mãe com o filho, ela começa já durante a gestação, quando a criança ainda está no útero, e essa ligação é de vital importância para ambos, né? E aí eu te pergunto, Bárbara, primeiro ponto, baseado no que você comentou, até onde uma relação conturbada com uma mãe e um filho pode, um exemplo para ser mais claro, supondo que você não tenha tido um bom relacionamento com a sua mãe, até onde uma relação mal construída, ou mal ajambrada, ou até mesmo algum trauma que você tenha tido nessa relação, pode se refletir no seu relacionamento com o seu filho, né? E o segundo ponto, até onde essa falta de amor, de ligação desde o útero, pode colaborar para que o indivíduo desenvolva algum tipo de psicose, ou de transtorno, ou de qualquer outro tipo de doença mental que seja. Pronto, então vamos lá. Vou começar, talvez, com uma pequena bomba, né? Mas o amor materno, ele não existe desde a gestação. O amor não existe, não existe. E no caso dela, que durante a gestação estava em um quadro clínico já importante para a gente avaliar, então não houve o vínculo, né? Mas assim, quando a gente pare uma criança, tem mulher que vai amar desde a barriga incondicionalmente, mesmo sem conhecer. Tem mulheres que vão levar um determinado tempo para conseguir cair a ficha e desenvolver o amor com aquela criança, porque o amor também é uma construção social. A gente ama aquela pessoa, a gente aceita os defeitos, as qualidades, e a gente vai construindo a relação, porque a relação também é troca, né? Então, os primeiros dias de nascimento, os primeiros momentos após o parto, são muito importantes para o fortalecimento desse vínculo mãe-bebê. E já desde o parto, a gente não sabe se ela tentou prender ele na barriga para que ele não saísse, e logo depois do parto, mostra-se foi pro colo dela. Mostra ele, depois de um tempo, já no quarto lá do hospital, ele no colo do pai. Não vai sentir. E a gente não está dizendo com isso que ela não será uma boa mãe, porque ela não ama o filho desde a gestação. Porque ela pode, sim, desenvolver um amor muito forte por aquele filho após o nascimento, ao longo da vida, né? Então, o amor materno, ele não está relacionado à questão biológica, à simbiose mãe-bebê. Pode estar, sim, mas nem para todas as mulheres vai ser dessa mesma forma. Tem mulher que vai amar logo de cara e tem mulher que vai precisar de um tempo, e que é normal. Sobretudo porque existe uma questão hormonal importante, sobretudo porque a mulher, quando ela está grávida, as pessoas paparicam muito ela, dão muita atenção a ela por conta do filho que ela está carregando. E aí, de repente, quando o filho nasce, a mulher fica invisível, né? Porque as pessoas vão, os familiares vão visitar o bebê e a mulher fica lá esquecida. Em um momento de muita insegurança, porque ela não sabe como lidar com aquela criança, ela ainda não sabe cuidar, porque, vamos combinar, cuidar de boneca é uma coisa, cuidar de bebê é outra, completamente diferente. Bem diferente. Né? Então, o treino que deram pra gente não resolve, né? Não resolve nada, na verdade. Se a gente for avaliar friamente, atrapalha mais do que ajuda, porque a gente carrega um boneco que não se mexe, né? E se for um boneco que fala, a gente tira lá a pilha e pronto, né? E não é bem isso que aconteceu não é isso que acontece na realidade, né? Então, assim, respondendo aí aos seus questionamentos, essas perguntas, eu acredito que ela não queria o filho, ela teve a gravidez e o filho por conta aí da maternidade compulsória, da relação com o marido, para cumprir o rito social do relacionamento. Se deu conta da encrenca que ela tinha entrado, né? E aí realmente adoeceu, né? Porque não soube lidar. Ele, por outro lado, apesar de não mostrar muito bem no filme como era a relação deles dois, só mostra os momentos legais, mas tipo assim, ao longo do filme, o filme mostra que ele era o detentor de todas as decisões. Ele decidiu que eles iam morar no castelo. Tá lá no carro e na chegada no castelo, ela tá lá com aquela cara de nada de que ela não gostou do castelo, né? Então, tipo assim, ele decidiu pela gravidez. Ele disse, não vá
não viaje mais por semanas, fica aqui com a gente, né? Então, tipo assim, ele decidia e a gente não sabe se ela aceitava por amor a ele ou pelo cumprimento aí do papel social de mulher, esposa, que a gente acaba internalizando, né? Que a gente, enquanto mulher, acaba precisando se submeter ao que o marido ou ao que o homem diz, né? Então, assim, hoje, em 2021, a gente está vendo aí feminicídio, mulheres sofrendo violência física, psicológica, emocional, por conta de acharem que são menos importantes do que os homens. Então, se a gente traça esse paralelo e lembra, né? Lembra que eu fiz a cronologia? Estamos em 2021, o filme foi de 2011, 2012, e o filme foi, e o livro foi de 2003, com a história anterior a isso. Então, se hoje a gente ainda vivencia essa questão, onde a mulher ainda é colocada em uma posição de submissão ao homem, imagina na década de 90 como não era, né? Era muito mais. Então, ainda que ela não quisesse ter filho, né, engravidar, será que ela teria poder de fala naquela relação para dizer, Franklin, eu não quero ter filho? Né? Será que, tipo, ela não pensou, eu vou ter um filho para que ele não vá embora? Né? Porque ela, de fato, amava ele? Então, assim, são muitas coisas que o filme não mostra, que a gente não tem como saber, mas que, se a gente for pensar na perspectiva dela, que é a narradora do filme, o olhar dela, e alguns elementos que o filme nos mostra, a gente consegue aí, talvez assistindo uma segunda vez, conseguir pegar pistas mais assim, esclarecedoras de determinados pontos, né? Então, o filme tem muito isso, justamente pela cronologia dele não ser uma cronologia de fácil entendimento, porque são fragmentos de memória, né? E de uma memória que não está sendo mostrada ali de cara, né? Então, por exemplo, na cena inicial mostra lá no tomate o vermelho. Aí daqui a pouco mostra ela acordando, mostra derrubando lá um monte de... O que dá a entender que são psicofármacos, né? Derrubando o chão com a taça de vinho, uma combinação perigosa de álcool e psicofármaco, porque não é indicado, né? E aí daqui a pouco ela sai de casa e mostra a casa lá manchada de vermelho. A gente não sabe se ela teve um sonho ou se foi uma memória ou se de repente... Ela sonhou com tomate, mas era sangue, né? Porque o vermelho lá era um vermelho muito vivo, de tomates muito maduros, né? Então, a cor vermelha aí, que aparece em diversos elementos do filme, né? Contado aí pela perspectiva aí da obra, a cor vermelha aparece em várias nuances, na perspectiva lá da alegria dela, da vitalidade dela no tomate, mas na violência, né? Porque logo depois do tomate mostra que houve um massacre, mas não mostra exatamente o quê? Porque mostra um monte de sangue, mostra polícia, mostra mãe chorando, mostra um monte de mulheres, na verdade, chorando, e mostra uma maca passando com uma pessoa ensanguentada. Então, o telespectador, naquele primeiro momento, fica impactado sem saber exatamente o que é aquilo, né? E o elemento vermelho vai aparecendo em vários momentos, mostrando coisas diferentes. Mostra a vitalidade, mostra a violência no sangue, mostra também a culpa na cena que ela está lá no supermercado. Então, assim, o elemento cinematográfico aí aparece forte para chamar a atenção do telespectador, mas será que o telespectador está atento a esses pequenos detalhes aí que a obra está aí tentando mostrar para a gente de uma forma sutil, para um telespectador que está acompanhando pela primeira vez um filme, que não teve contato nenhum com o livro, sequer leu ali o resumo, pegou pela capa, né, para assistir e aí pensou, o próprio título do filme, precisamos falar sobre o Kevin. Quem é que precisa falar sobre o Kevin? O filme está sendo contado na história, na narrativa de Eva, da mãe. O filme é uma fala dela, porque o filme está sendo contado por cartas, né? Então, me parece que ela, na vivência lá da culpabilização social em relação ao papel materno que ela desempenhou e a própria culpa pessoal que ela carrega por talvez se achar que é a principal responsável ou que tem algum nível de responsabilidade em relação à tragédia, a gente precisa avaliar, né, o objetivo, né? Porque, tipo assim, precisamos falar com o Kevin. Ela tentou falar antes em alguns momentos. O filme nos mostra alguns momentos em que ela tenta falar sobre o Kevin e o Franklin lá sempre cortando ela. Ah, ele é um bom garotão, ele é o garotão do papai, né? Tem aquela cena que ela tá lá, ele bebezinho, ela tentando acolher, tentando acalmar, tentando fazer ele parar de chorar e ele não consegue. Ela tá lá
cansada. A gente não sabe como ela tá em pé, mas ela tá em pé com ele, assim, tentando, né, fazer um vínculo, olhando para ele, tentando acalentar ele, e ele não para. E não é um choro de um chorinho de bebê qualquer, é um choro estridente, é um choro barulhento, é um choro que incomoda, é um choro alto, persistente, que ele não para nem de cansaço, de tão intenso que é aquele choro. E aí ela, quando ela não aguenta mais, já, na cena seguinte já mostra ela com um carrinho de bebê e ela para lá diante da britadeira, porque o som da britadeira ofusca o choro dele, né? Essa cena é icônica. E aí teve uma outra cena que mostra ela lá jogada no sofá, acabada de um dia inteiro, e o Franklin chega e ela fala, pelo amor de Deus, não pega ele, agora que ele dormiu. E ele simplesmente anula o que ela disse e vai lá e pega ele, né? Não estou dizendo com isso que ele não deva ter pego ele naquele momento, não é isso. Mas é que em alguns momentos que o filme mostra pra gente que ela tentava falar algo sobre o Kevin, o Franklin silenciava ela, direta ou indiretamente, né? Então, talvez por isso o título do filme, Precisamos Falar sobre o Kevin. Talvez ela faça essa reflexão, talvez ela precisasse ter insistido mais em falar sobre ele. E ela não falou mais, ela tentou e foi impelida. E a gente não sabe se ela deixou de falar ou não tentou mais, porque deixa pra lá, ele não me ouve, o Franklin não quer saber, ele não me ouve, ele acha que eu sou louca, a decisão sempre é dele, ou se porque de repente ela mesma não tinha certeza e achou que fazendo vista grossa em algum momento ia melhorar, porque não tinha como piorar, porque a gente tem isso, né? A gente acha que, vamos esperar mais um tempo, e a situação vai só crescendo. E embora no filme não mostre, mas em alguns resumos sobre o livro se fala que o Kevin já apresenta comportamento psicopata desde muito novo, ele já tinha comportamentos perversos desde muito novo. Então a gente claramente vê que, apesar da narrativa ser contada pelo olhar dela, pode ter um olhar potencializado pelo adoecimento dela, pela frustração dela, pela sensação dela em relação a ele, pela ausência de amor materno. Vamos lá, que a gente não está dentro dela para saber se ela realmente ama ou não. Mas, assim, se o filme está sendo contado na perspectiva dela, a gente precisa pensar como ela está vendo tudo isso, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E aí, o que você acha? Tem alguma coisa para falar em relação ao que eu falei? Você concorda, discorda? Tem uma visão totalmente diferente? Visão enquanto pai, visão enquanto homem? E a questão que eu falei para você do peso social da maternidade, da parentalidade ser diferente para as mães do que para os pais. E aí, o que você acha sobre isso? Não, é grande. O peso social é grande. Estou com 42 anos e a minha geração foi criada com aquela síntese de que você, enquanto homem, você cresce, você trabalha, você honra sua casa, sua família, casa, reproduz, e você vai ser o majoritário na sua casa, a sua esposa é submissa a você, cabe a ela fazer todos os seus desejos e aceitar o que você quer e cuidar dos seus filhos, enquanto cabe você fazer o que você quer e trazer o sustento para casa, entendeu? O que é uma visão que, graças a Deus, com o tempo, ainda se existe, mas numa escala menor, e todo dia a gente tem movimentos sociais, todo dia você tem alguém na rede social batendo, todo dia você tem alguém na mídia falando, e tem que falar, todo e qualquer tipo de opressão, repressão, preconceito, o que quer que seja, você só acaba com isso falando, porque isso tem que entrar no DNA da pessoa. Enquanto você não eliminar isso no berço, enquanto o seu filho não crescer com essa mentalidade nova, isso nunca vai acontecer. Infelizmente, isso nunca vai acontecer. Então, não é falar, amanhã a gente vê, amanhã a gente muda. Não é amanhã, é agora. Ensina agora para o teu filho de pequenininho, para que ele cresça e entenda que no futuro ele não tem que odiar o amiguinho por causa da cor, pelo lugar que ele nasceu, pelo sotaque que ele tem, pela condição social dele, que a sua esposa não é submissa a você, que você não é dono do mundo. Ensina isso para ele hoje. Que aí no futuro, quem sabe a gente não consegue construir um lugar um pouco mais decente para se viver, né? Mas voltando a falar sobre o filme, você divide a sua opinião comigo que, no final das contas, a Eva teve influência no desfecho? Só para dar uma contextualizada para a galera que não assistiu o filme, dando spoiler, estragando o final de tudo. Mas
O grande plot do filme é que o Kevin, ele acaba cometendo uma tragédia terrível, ele comete uma chacina, não me lembro se eram 15, 16 pessoas, foi tão impactante para mim que o número é irrelevante. Mas é uma chacina, coisa que nos Estados Unidos é algo, infelizmente, muito comum. Todo ano Muito você comum. vê lá algum estudante que invade uma escola armado lá e mata dezenas de pessoas. Né? Talvez a mais trágica tenha sido a tragédia de Columbine, lá nos anos 90, no começo dos anos 2000, mas isso é uma prática. Aconteceu aqui no Brasil, numa cidade minúscula no interior de São Paulo, que foi uma tragédia terrível, entendeu? Mas, enfim, e o Kevin comete esse crime, né? E é a partir disso daí que as memórias da Eva vão sendo descamadas, e é a partir disso que a gente vai tomando ciência do que o filme tem a dizer para nós. E, assim, duas questões. Primeiro, existe a tal da psicopatia infantil? E segundo, será que a Eva, essa é uma pergunta não minha, do Ed, que está lá acompanhando a gente nos comentários lá, será que a Eva teve influência, teve culpa em toda aquela situação que ela se envolveu, Bárbara? Então, ela tem uma parcela, sim, de responsabilidade, mas, a meu ver, ele é psicopata mesmo, e os psicopatas, eles já nascem psicopatas. A carga genética, o componente genético é um componente importante nas pessoas psicopatas, mas não é somente isso, e até mesmo A dentro carga genética, Bárbara? É uma carga importante, sim. A carga genética é importante, aí tem o fator social, tem o fator emocional, porque a pessoa, ela nasce psicopata, mas assim, o meio em que ela está pode piorar o nível de psicopatia que ela está. Existem psicopatas que podem nunca matar alguém, cometer uma tragédia dessa, mas vão prejudicar fortemente uma pessoa ou mais de uma ao longo da vida, sem que para isso precise dar cabo da vida dela. Isso é ser uma pessoa psicopata. Uma pessoa psicopata é uma pessoa que não tem empatia, que tem ausência total de emoções, que não se coloca no lugar do outro, que não se preocupa com o outro, que não segue regras. E ele já tinha isso. Então, uma criança que apresenta já um comportamento perverso na infância, se ela está numa família que consegue acolher, perceber os primeiros sinais, talvez, porque ainda não existe aí um consenso dentro da psicologia sobre isso, não existe a questão de que ela vai ter uma cura ou não. Mas, assim, a gente sabe que existe a questão de que as crianças são o espelho dos pais. Então, uma criança que não tem psicopatia, que não nasce com a psicopatia, se ela tiver pais antissociais, pais que têm, por exemplo, esse transtorno, que não se coloca no lugar do outro, se para a criança crescer vendo os pais fazerem isso, ela pode sim passar a ter comportamentos maldosos com outras pessoas sem que ela tenha psicopatia, né? Mas no caso dele, como já aparece na infância, ele já nasceu com a psicopatia, e eu acredito que a questão da não aceitação dela na gestação, a não formação do vínculo, tudo isso pode ter piorado a condição dele, piorado no sentido de quê? O que é um psicopata? Um psicopata é alguém que não tem limite. Então, se eu não tenho limite, eu vou dar um passo além para ver se eu chego no limite, porque o ser humano busca limite o tempo todo. O psicopata, ele tenta transgredir as regras o tempo todo. Então, se aquela regrinha ele transgrediu, ele vai transgredir uma outra maior, e uma outra maior, e uma outra maior, até chegar no ápice, né? Então, ela tem uma parcela de responsabilidade, sim. A falta de afeto pode ter uma falta de responsabilidade, sim, porque a gente não é só genética, e a gente também não é só questão social, porque, inclusive, se a gente for avaliar, tem pessoas que não tiveram nenhuma oportunidade de estudo na vida, não tiveram nenhum tipo de exemplo e têm sucesso na vida a partir do estudo. E o contrário também acontece, né? Então, esses exemplos existem aí para mostrar para a gente que nada é 100% definido, né? Mas é um conjunto de fatores, e também a própria forma como a pessoa ressignifica aí, como ela vivencia situações e como ela internaliza aquela vivência, né? Então, por exemplo, como é que ele
enquanto bebezinho ele recebia o estímulo dela. Porque a gente vê lá, no momento ela tentando estimular ele, ela tentando brincar com ele, jogando uma bola vermelha, né, pra ele, a bola também era vermelha. Ela jogava a bola pra ele, ela jogava a bola vermelha pra ele e ele, tipo, lá, com aquele olhar dele, que a gente, apesar de ser uma criança, a gente fica em choque porque é um olhar de realmente muita maldade. Então, talvez ele tivesse aquele olhar de maldade, talvez não tivesse uma maldade tão exacerbada quando ela contava, porque ela tinha a questão lá do adoecimento dela, mas ele foi evoluindo. Tanto que tem em outro momento lá que ela está tentando estimular ele na aula de matemática, para ele contar até 10, ele lá calado, ele não responde a nenhum estímulo dela, ele não fala nada, e aí de repente ele começa a contar de 1 até 50. Ele tentava tirar ela do sério, ele tentava buscar reações reais dela, reações reais mesmo, de ímpeto, reações genuínas, porque, tipo, ela tentava cuidar, ela fazia o que ela aprendeu, ela tentava maternar ele do jeito que a gente aprende enquanto construção social, mas ela não se vinculava afetivamente com ele. E eu acho que a transgressão dele está aí, em fazer com que ela mostrasse quem ela realmente era, o que ela realmente sentia. Então, talvez seja isso. Não estou dizendo com isso que ela não amava ele. Ela talvez amasse ele de um jeito torto, talvez ela não amasse, a gente não tem como saber, né? Mas para mim, a informação que chegou é que sim, ela amava ele, mas ela não soube lidar com a maternidade. Ela tanto amava como ela se esforçava para cuidar dele, ela se esforçava em estimular ele. Ela buscou ajuda especializada quando o Franklin não ouvia ela. Tem uma cena lá que mostra ela buscando um acompanhamento lá para ele. Não fala qual foi o especialista, né? Mas se fala em autismo, né? Então mostra que se ela chegou aí no especialista e se ela que verbalizou o termo autismo, né, como um possível diagnóstico para ele, essa cena mostra que sim, ela viu que tinha alguma coisa errada com ele, ela tentou buscar ajuda, né? E aí a gente vê que ele usava dos recursos que ele tinha para buscar essas reações genuínas, como na cena do cocô, né? Que ele controlava ela pela questão do cocô. A gente vê que ele, ali, uma criança de tipo 5, 6 anos, que ainda usa fralda, um desfraude tardio, a gente claramente vê que ele ele não está fazendo o que ele é orientado a fazer como uma forma de provocar ela, porque ela que está cuidando dele. Então, no momento que ela acabou de trocar ele vai lá, vira para ela, olha com olhar de deboche. Aquele olhar é deboche. É uma criança, mas é deboche. E aí ele vai e faz, né? E aí ela tem aquela reação, né, abrupta, aquele rompante, onde ela pega e joga ele assim, e aí ele se machuca. E aí, quando a gente pensa no psicopata, o psicopata não sente dor, ele não sente tristeza, então ele tá lá, o filme mostra ele lá com o braço torto, ele lá, com aquele mesmo olhar macabro, né, pra ela, aquele olhar de cinismo e tudo mais pra ela, tipo, e agora? O que é que vem agora? Né? E ao mesmo tempo, quando eles voltam da consulta médica no carro, ele corre, entra sozinho, papai, amigão, lá, e é uma criança completamente diferente, né? E talvez por isso o Franklin talvez não escutasse tanto o que ela falava, né? Mas por outro lado, ainda que a criança se mostre uma criança diferente, se eu tenho uma companheira que me fala muito sobre determinada situação, eu, enquanto pai, tenho que investigar para entender se de repente não é ela que está precisando de alguma ajuda e o que eu posso fazer em relação a isso, né? Porque até pensando assim, como é que ela traz uma visão totalmente distorcida do filho para ele em relação à visão que ele tem, e os dois ficam sozinhos em casa, ele não busca ajuda. Então ele não pensou que de repente o Kevin poderia estar em perigo por ela, já que ele devolvia para ela a questão da impressão negativa sobre o filho. Ah, você está vendo coisa onde não tem, né? Então, que responsabilidade paterna é essa? Né? Porque é muito legal ser o pai que brinca o tempo todo, tá só brincando, chega de noite, pega o bebê lá que estava dormindo e acabou-se. Mas e aí? A carga fica na mulher, né? E aí ele pega... Voltando à cena do braço quebrado, ele provocou ela, foi no hospital. O filme não mostra eles entrando no hospital, mas mostra ela em pânico na sala de espera, né? A gente sabe que quando a criança chega no hospital com determinado tipo de ferimento, o hospital precisa acionar o jurídico, seja lá o que for, de acordo com a legislação local, para ver o que foi que aconteceu, para investigar, para ver se a família precisa de algum tipo de apoio, né? Mas aí não mostra nada, e aí vem a médica lá com aquela cara de suspense,
mãe, você não sabe, seu filho é muito corajoso. E, tipo, eu tive a impressão de que ela ia falar alguma coisa, de que ele tinha falado, né? Mas, no entanto, não, mostra o oposto, né? E aí, por isso que eu digo, talvez ela visse tudo de forma um pouco excessiva, um pouco distorcida. É possível que sim. Inclusive, essa cena nos remete a isso, porque será que realmente a médica também estava tentando manipular? Né? Porque, tipo, foi um jogo de olhar ali que poderia ser caracterizado como uma forma de manipulação na visão dela. Então, ela teve uma visão de que a médica estava também manipulando ela, mas que médica? Uma médica que ela, tipo, nunca viu, uma plantonista de hospital, né? E aí tem uma outra cena que mostra dele fazendo chantagem com ela em relação ainda ao braço. Não mais o braço quebrado, mas eles no carro e ela dizendo: filho, a mamãe precisa entrar no local assim, assim, assim. E aí ele olha para a cicatriz, olha para ela: eu estou cansado, eu quero ir para casa. Fazendo mesmo uma chantagem com ela, como se ela tivesse essa dívida com ele, porque quando ela entra em casa para contar o que aconteceu para o Franklin, ele fala: não, querida, você não tem como vigiar ele 24 horas. E ele acredita na história que o Kevin contou. E ela, tipo, fica sem chão, porque se ele nunca acredita nela, se ele nunca valida o que ela tá falando, como é que ela vai agora contar uma história totalmente diferente? Como é que ela vai chegar e dizendo: eu joguei nosso filho no chão? E o amor que ela sentia por ele, será que ele ia continuar amando ela se soubesse disso? Né? Então, assim, muitos detalhes assim do filme, que o filme vai e volta porque são fragmentos, a cor vermelha predominando em vários momentos com nuances diferentes. Como o filme é contado na narrativa dela, a gente percebe também que ela está o tempo todo sendo hostilizada pela vizinhança, pelas pessoas. A casa dela manchada de vermelho, o carro dela manchado com tinta vermelha, as pessoas olhando para ela de uma forma ríspida. Quando ela consegue um emprego, que ela sai, ela tá, tipo, não chega nem a ser um esboço de felicidade, mas ela tá, tipo, com um sorriso mínimo de euforia, porque vai recomeçar a vida e do nada ela é agredida, né? E aí o vigilante chega e fala: o que aconteceu? Eu vou chamar a polícia. E ela prontamente fala: não, a culpa é minha. Ela fala: a culpa é minha. E a gente, enquanto telespectador, naquele momento pensa: a culpa é de quê? Porque ainda não mostrou, né? Tudo que o filme vai mostrar depois de toda a tragédia. Mas, assim, a sociedade culpabilizou a ela por tudo que aconteceu, e ela carrega aquela culpa que é alimentada aí pelas relações sociais todas, e a própria culpa dela que ela sente por talvez não ter avançado aí na questão do precisamos falar sobre o Kevin. Talvez ela precisasse ter sido mais assertiva com o marido, com o pai, nessa perspectiva aí, pensar: eu amo ele, mas se ele não quiser mais ficar comigo, não. A gente tem que pensar que a gente tem que fazer o que é certo enquanto pai e mãe, independente da relação conjugal. Mas ela estava também adoecida emocionalmente, né? Então, o senso de consciência dela, a linha de raciocínio dela era um emaranhado de coisas, né? E a gente não tem como dizer o que é certo, o que é errado, o que é totalmente verdade ou o que é só o fragmento de memória que ela conta, né? Então, né, o filme deixa margem aí a possíveis aí interpretações, mas a gente vê que existe um sofrimento materno, existe uma tentativa aí desesperada do Kevin em buscar esse tipo de reação dela, porque nessa reação ela mostra quem ela é, e parece que é isso que ele desafia o tempo todo. Ele quer que ela mostre quem ela é. Ele percebe que o elo frágil dela é o pai, então ele segue na manipulação com o pai, né? Porque ele percebe que ele causa aí os conflitos, né? Porque eles têm visões divergentes. E aí, nisso tudo aí, o filme vai enredando aí para um desfecho final, né? Mas tem muitos elementos aí que a gente poderia discutir e discorrer sobre. E você, o que é que você acha? Eu sou num tipo de visão, assim, que eu tenho uma certa, digamos assim, eu fico meio uma certa desconfiança em relação a filmes narrados dessa maneira, entendeu? Porque eu nunca acho o narrador 100% confiável. E no caso da Eva, eu acho ela uma narradora pouquíssimo confiável, entendeu? Por isso que o filme, sabe, até você citou muito bem que a cabeça dela é um emaranhado de coisas, a mente dela é um punhado de emoções
e de situações diferentes que se passam lá. Então, até por isso, eu não acho ela uma narradora muito confiável, e até por isso, sim, eu acho o filme totalmente aberto aos vários tipos de interpretações. A muitos tipos de interpretações. Assim, eu me fascino pelo cinema enquanto arte justamente por isso. Porque a sua visão é uma, mas a minha é outra, a do Ed que está vendo a gente lá em casa é outra, e assim, da galera que está com a gente na live aí, vai ter gente que concorda com você, vai ter gente que concorda comigo, vai ter gente que vai ter uma terceira opinião. E não se trata de fato realmente de você estar certo ou estar errado, mas assim, se trata de você trazer opiniões diferentes para a mesa e debater de uma forma legal, de uma forma educada, de uma forma gentil, mas debater, confrontar essas opiniões. Acho que nos tempos de hoje está faltando muito a gente debater opiniões. Está todo mundo muito polarizado. Se você vai contra um determinado grupo que acha que é dono da verdade, dono da razão, você está totalmente errado. E tem muita gente que não se manifesta hoje em dia em redes sociais, na mídia, etc., por conta disso, com medo de ser crucificado, porque tem uma opinião que diverge da maioria. Né? Então, acho que precisamos, além desse monte de informação que a Bárbara derramou para a gente aqui hoje, olha, incrível. Você me trouxe visões do filme, assim, que se eu tivesse assistido 10 vezes, eu não teria visto, assim, né? Mas a galera tá perguntando aqui, o Ed fez mais uma pergunta, falei pra você que o Ed fala pra caramba, o Ed pergunta até umas horas, o Ed devia ser um aluno terrível, assim, sabe? 50 perguntas por aula pra professora. O Ed pergunta se você acha que, você já até citou, que não existe essa coisa do amor no útero, né? Mas você acha que essa falta de afinidade, entre aspas, vamos dizer assim, que ela teve com o Kevin, desde o início da gestação, você acha que isso pode ter refletido nessa personalidade cheia de psicopatia que o Kevin desenvolveu ao longo da adolescência? A gente não tem como dizer nem que sim, nem que não. A gente pode trabalhar com possibilidade. A possibilidade existe, mas existe também o fator biológico, como eu mencionei antes, é um fator importante. A gente já tem uma predisposição a algumas coisas, e o meio social pode interferir positivamente ou negativamente no desenvolvimento daquela determinada coisa, né? Então, assim, Bárbara, ela... Perdão te interromper, assim, só para tá dentro do contexto, aí você já pode responder tudo de uma vez. O bebê, ele sente essa rejeição, vamos dizer assim, se ele é rejeitado pela mãe durante esse período de gestação, ele sente, existe esse elo, essa ligação sentimental, o bebê, ele sente essa rejeição? Sim, ele sente a rejeição, como ele também sente o afeto, como ele também próprio demonstra afeto ou rejeição. E no caso do Kevin, ele demonstrava rejeição pela mãe. O filme não mostra ela, por exemplo, amamentando, né? Não mostra ela cuidando, mas mostra ela tentando cuidar dele. E toda vez que ela tentava fazer algo por ele, ele repelia ela de alguma forma. Ele não aceitava o cuidado dela. Por que será que ele não aceitava o cuidado dela? Talvez porque ele sentia que existia uma rejeição? Sim, e aí ele retribuía com uma nova rejeição. Talvez porque ele via que sentia essa rejeição, que ele, enquanto bebê, enquanto criança, não sabe determinar, não sabe falar, e aí ele via que existia um vínculo entre ela e o pai, por exemplo. Diferente, mas existia um vínculo. E a criança, ela não sabe se comunicar, ela não sabe se expressar. A comunicação é através do choro. Então, tem choro de fome, tem choro de sono, tem choro de raiva, tem choro de tristeza, tem choro de porque tá sujo, tem N choros. Mas assim, o bebê sente o que a mãe sente, e a mãe também sente o que o bebê sente, de uma certa forma. Né? Sobretudo nos primeiros meses aí, após o parto, a simbiose é muito grande. O vínculo, a dia de mãe e bebê é muito grande. Mas sim, não é porque existe esse vínculo muito forte da mãe com o filho que a gente não coloca o pai para jogo. Né? O pai pode se vincular com o filho desde a barriga da mulher, sim, ele pode se vincular, ele pode participar ativamente do pré-natal, ele pode conversar com o bebê enquanto o bebê ainda está na barriga, ele pode botar o bebê para ouvir música, enfim, ele pode fazer carinho na barriga, pode fazer um monte de coisa. E quando o bebê nasce, ele também pode, sim, ser um cuidador, talvez não seja o cuidador principal, porque, por exemplo,
a licença paternidade são 5 dias, a licença maternidade são 4 ou 6 meses. Então, acaba que a mulher fica mais tempo com a criança por conta disso, mas a responsabilidade, o filho é 50% da mãe e 50% do pai. A questão é que a mulher que carrega, literalmente, ela carrega na barriga, ela que bota para fora do corpo quando ela está lá no parto, ela que acaba sendo a principal cuidadora nos primeiros dias, mas o pai tem igual responsabilidade e importância para a criança. E o afeto que o Franklin desenvolvia pelo Kevin não era um afeto verdadeiro, porque veja, ele não amava quem era o Kevin, ele amava a representação que ele tinha do Kevin, ele amava o que o Kevin mostrava para ele amava a personalidade que o Kevin mostrava do filho amigão, que não correspondia a quem ele era. Com a realidade. Tanto que ele prestou o massacre e tudo mais, né? E isso não condiz com uma personalidade de uma pessoa que é amigão. Um amigão não mata o outro, né? E ele fez isso. Né? Por que ele deixou somente a Eva viva? Porque ele queria que ela sofresse por ele. Né? Então, a responsabilidade é meio que igual, mas a gente fica na perspectiva de discutir o vínculo materno também por conta da maternidade compulsória, porque a gente, enquanto sociedade, a gente está acostumado a ver a mulher e a mãe enquanto principal responsável pela educação, pela criação daquela criança. E será que é realmente isso? Ou isso está enraizado culturalmente em nós e a gente naturalizou isso e considera isso como certo e acaba agindo aí no inconsciente coletivo, agindo dessa forma como se estivesse no piloto automático, porque é assim desde sempre e pronto. Mas na verdade não é. A responsabilidade é dos dois. A diferença é que a mulher é quem carrega, né? Carrega literalmente, fisicamente e carrega emocionalmente falando para depois. Porque se a gente for parar para pensar, se um filho der errado, a culpa é da mãe. Né? Se o filho der certo, ela não fez mais do que a obrigação dela. E, no entanto, quando a gente vê Exatamente. Quando a gente vê um pai cuidando, um pai, sei lá, no shopping com a criança, com o carregador, a gente diz que aquele é o pai do ano, né? Mas, tipo assim, aquele pai está lá só naquele momento. Né? Se a gente for pensar nos casos, por exemplo, de separação, a guarda, por que primeiro se pensa na mulher? A mulher que tem que abrir mão de tudo novamente para ficar com a criança? Né? E por que não o pai? Né? E ainda que o pai queira e pleiteie isso, e a mãe concorde, né? As pessoas vão dizer, poxa, que mãe imprestável que deixou o pai tomar conta do filho. Mas se ambos queriam aquilo, por que não? Mas a gente vai sempre condenar e crucificar a mulher. Então, assim, pode ser que ela tenha responsabilidade, sim, pode ser. Pode ser que o olhar dela não seja um olhar confiável, eu concordo com a tua fala, mas a gente precisa também perceber que a gente vai avaliar de formas diferentes a mesma situação, e não significa que uma vai estar certa e a outra vai estar errada, significa que são visões diferentes. Quando eu assisti o filme, eu ouvia as dores das minhas pacientes nas falas da Eva, porque o sofrimento materno existe, é real, e a gente precisa falar sobre isso, né? Adoecimento materno, e por que não adoecimento paterno? Por que o pai não adoece em relação ao filho, né? E aí? Por que a conta sempre é da mãe? Por que a gente está discutindo a responsabilidade dela e não a dele? Enquanto pai é ausente, omisso em relação ao filho, omisso em relação a ela, omisso em relação a um monte de outras coisas. Em relação aos sinais de que tinha alguma coisa errada. De que tinha alguma coisa errada, exatamente. Né? Então, enfim, é muita coisa pra gente parar pra pensar. O pessoal, Bárbara, deixou nos comentários aqui, até a Luciana até deixou um comentário aqui dizendo que é o seguinte, que se o marido, o Franklin, fosse o narrador, se o filme fosse contado através da perspectiva dele, o problema seria a Eva, e o Kevin seria tratado como se fosse a grande vítima da situação, entendeu? E eu concordo plenamente com ela. E o filme mostra exatamente isso. A própria Eva, ela tem visão de que se o Franklin contasse, a narrativa seria outra, né? Tanto que ela, em algumas das narrativas, ela fala, você não está mais aqui e tal. Mas assim, na cena que eles estão discutindo o divórcio, ela fala, você já decidiu tudo, né? Como sempre, né? Então, tipo assim, ele sempre decide tudo, ele sempre resolve tudo, tudo sempre é do jeito dele. E naquela outra cena lá, quando eles estão no hospital, aguardando lá o resultado sobre o procedimento lá, que a filha mais nova foi submetida, né? Que ela foi colocado lá um olho de vidro nela. E aí, de repente, quando ela menciona a possibilidade, tipo,
Ele fala, você tem que conversar com alguém sobre isso, você tem que procurar alguém. Mas ela procurou ele a vida toda. Ela tentava compartilhar com ele, dividir com ele. E ele nunca chegava junto. Ele nunca estava realmente com ela enquanto parceiro, enquanto pai do filho que ambos tiveram. Né? Então, quem foi que deu a arma para ele? Né? Tudo bem, vamos falar da arma, um elemento importantíssimo. Por que ele deu a arma para ela? Porque num raro momento de vínculo mãe e filho, quando Kevin ficou doente, ela verdadeiramente cuidou dele. Então, se ela não gostasse dele, não tivesse amor por ele, tipo, ela podia cuidar e pronto. Mas não, ela cuidava com afeto. A demonstração do cuidado era um cuidado com afeto, era um cuidado de alguém que se importava, mesmo já tendo a outra filha menor, que filho menor demanda muito mais do que o filho maior da idade que ele estava naquele momento do filme. Sim. Então, assim, ele não estava vinculado com ela. Ele vinculou com a história que ela contou, do Robin Hood lá. Tanto que no dia seguinte, o pai tenta chegar e ele despacha o pai, ele não deixa nem que o pai entre no quarto. E aí a Eva, coitada, achando que tinha conseguido aí um mecanismo aí de se vincular com o filho, uma forma de se vincular com o filho. Na verdade, ele não se vinculou a ela, ele se vinculou à história. O pai alimentou esse vínculo dele com a história, porque o pai deu lá. O primeiro foi um arco e flecha, o chapeuzinho do Robin Hood, e ele ficava lá treinando. Conforme ele ia crescendo, o pai ia dando o mesmo brinquedo, só que adaptado para a idade, e o pai deu para ele arma. Deu um arco e flecha de verdade, que foi o que ele utilizou no massacre. Mas a culpa é do pai, a culpa é do Franklin, porque o Franklin deu a arma. Eu acho que se o Kevin não tivesse o arco e a flecha, ele ia buscar uma outra forma de fazer. Porque ele ia fazer alguma coisa. Então, a gente não pode responsabilizar somente o pai também, pensando da mesma forma. Né? Existe aí a responsabilidade da Eva, a responsabilidade do Franklin, mas existe também aí a vontade do Kevin em fazer algo grande. Ele se sentia como importante, como protagonista de um espetáculo, tanto que ele, ao final, ele tá lá no ginásio e ele tá lá fazendo aquele gesto dos atores, né, ao final de um teatro, se curva perante uma plateia e ele sai da cena da tragédia, ele sai sorrindo. Uma expressão facial ali que a gente vê que é um sorriso, que não é um sorriso de euforia, de felicidade, mas é um sorriso de maldade mesmo. E ele olha fixamente para ela, porque ele já sabe o que ele tinha feito em casa, ele fez na escola, né? E tanto que no carro, quando ela estava indo para a escola, ela estava naquele desespero: meu Deus, aconteceu alguma coisa com meu filho. Quando alguém fala que deu no noticiário que tem alguma coisa na escola tal, seu filho estuda em tal escola, ela sai desesperada, que ela quase cai da escada, sai correndo, vai no carro lá em alta velocidade e ela gritando: Franklin atende o telefone, Franklin atende o telefone, e ele não mais atende. O que deixa claro que já tinha acontecido alguma coisa para ele não ter atendido. Mas assim, a gente vê um desespero nela, na possibilidade de ter acontecido algo com ele. A princípio, ela não achava que ele ia fazer algo. Talvez ela achasse que ele fosse uma vítima também. Né? E ela estava ali preocupada com ele. Quando chegou lá, que ela viu lá aquele... Eu não sei o nome, aquele negócio que prende... aquela tranca de bicicleta que ele usou para fechar o ginásio, a ficha dela ali caiu e ela ficou em choque. Porque ele premeditou, que ele comprou dias antes, ele comprou várias. E ela pergunta: mas por que tudo isso se você nem anda de bicicleta? E aí ele falou: não, eu vou vender na escola. E aí o pai: temos um Donald Trump aqui, amigão. E nem nisso não se parou para pensar: e cadê o dinheiro? Vendeu para quem? Quanto? Como? Como é que vai ser? Não, o pai simplesmente aceita tudo passivamente, numa ausência total de colocar limites no Kevin. Porque, tipo, se ele achava que a Eva tinha uma visão distorcida do filho e não deixava nem ela falar sobre o filho, por que ele não tentou fazer o seu papel de pai, colocando limite, procurando entender? Sim. A gente viu uma criança que tinha tudo, que não tinha limite, que fazia o que queria. E a gente vê isso em pequenas coisas. Né? Uma criança que a porta do quarto dos pais está fechada e a criança entra sem bater na porta, né? E os pais estão lá no momento de intimidade e a criança bate, abre a porta e eles lá constrangidos pelo flagra que a criança deu. O que é isso? É uma falta de limite. Aí a gente já vê uma outra cena lá que tá o Kevin lá, adolescente, se masturbando, a mãe entra e não sabia que ele tava. E, tipo, ele olha pra ela e a impressão que o filme mostra é que ele começa a se masturbar ainda com mais intensidade, porque a mãe apareceu ali de surpresa e está vendo, como que pra atingir ela, né? Então, tipo,
Por que o pai não chegou para conversar essas coisas de conversas de homem e tal? Enfim, por que não? Já que ela, enquanto mãe, não tinha esse vínculo, não tinha essa abertura para isso, e o próprio Franklin achava que ela tinha uma visão deturpada do filho. Cadê a responsabilidade paterna em relação a tudo isso? Né? Então a gente vê um menino que tinha aí algum distúrbio, ele tinha alguma coisa, e a bola foi crescendo, culminando naquela tragédia. E precisamos todos falar sobre o Kevin. Precisamos falar sobre o Kevin na perspectiva da mãe, na perspectiva do pai, na perspectiva da escola. O filme não mostra, né? Mas como era ele na escola? Será que ele tinha algum comportamento aí diferente na escola e só fazia esse jogo de manipulação com a mãe? O filme não deixa isso muito claro. Mostra que ele ia para a escola, que ele tinha uma escola, mas não mostra nada sobre isso, né? Então, assim, ficam algumas informações que a gente fica assim, sem ter até um embasamento maior para dizer, é loucura da cabeça dela, ela está potencializando tudo pelo quadro que ela está, ou não, de fato, ele realmente é perverso e ele faz perversidade com várias pessoas e o pai é totalmente omisso que não vê. A gente não tem como dizer isso porque outras informações não chegam. A única informação que chega é a tragédia familiar que invadiu a escola. Né, passou do muro da casa e invadiu a escola. Né? Mas ele demonstra em casa outros comportamentos, ele atira a flecha nela, né, mas na janela de vidro, né, e tipo, uma cena antes ele estava acertando todas, e aí de repente ele erra e joga do outro lado. Não é dizer que errou a mira para tipo, do ladinho para perto. Será que o pai não percebeu que ele se virou para mirar em outro local e atirou ali, dentro de casa, podendo atingir até a irmã menor? Né? E o tal do bichinho lá de estimação da menina que sumiu, né? E depois o filme mostra que parece que estava ali na pia e o que sobe ali é a tripa, né? O resto lá, os restos mortais do animalzinho, e ela joga lá algum produto químico. A gente vê que ela tinha um cuidado em manter tudo no alto, o armário lá dos produtos de limpeza estavam trancados com itens de segurança para crianças pequenas, e ela retirou lá aquele produto, jogou na pia como que para abafar o cheiro. Quando ela olha para o Kevin lá no jardim, ele devolve aquele sorriso macabro para ela, né? E o pai não vê nada disso. O pai ele só via o que ele queria ver, na verdade, né? Porque, assim, até para não fazer o meia-culpa. Ele não está de todo errado em não assumir a culpa. Não é isso. Porque se a gente não sabe como lidar, a gente, depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. Só que nesse caso específico, ele não teve o depois. Ele, inclusive, pagou com a própria vida, né? Porque, né, ele não foi poupado pelo Kevin. E é terrível. E aqui o pessoal tá vindo aqui nos comentários. É uma questão muito grande, muito interessante a ser debatida, e que quanto mais a gente puxa o fio dessa meada, mais e mais assuntos vêm. A gente pode ir mais a fundo até na questão do desarmamento, né? Foi arco e flecha, ok, mas nos Estados Unidos, mais da metade do país, você compra arma igual a gente compra chiclete aqui no Brasil. É um absurdo. Terrível, entendeu? E aí aqui no Brasil vem um cidadão que está no poder e diz que a população armada jamais será escravizada. Gente, a população educada e culta que jamais vai ser escravizada. Pelo amor de Deus. Exatamente. Vamos abrir a mente, mas enfim, isso é uma outra questão que a gente vai debater em outras lives aí. Claro que você vai ser sempre convidada, nossa equipe. Mas vamos lá. Obrigada. Imagina. A Lorena está dizendo aqui que ela ficou até com vontade de rever o filme para reparar em certos detalhes. Afinal de contas, ela já viu o filme faz 10 anos. Olha, eu também, viu? Eu também, mesmo sendo um filme muito difícil de assistir, eu tinha colocado ele numa listinha lá dos filmes que eu vou ver só uma vez na minha vida, mas eu já retirei, que eu quero colocar de novo para prestar atenção nesses detalhes que a gente discutiu aqui hoje. Sim, a galera bem vai entrando, vai importante. participando. O Daniel aqui, ele também é da mesma opinião que eu, ele também fica meio ali desconfiado com a narrativa lá, com a Eva enquanto narradora, porque afinal de contas ele também acha que ela não é uma narradora muito confiável. Eu também não, mas tem certos pontos aí dentro do filme que não é do ponto de vista de narradora, são pontos inquestionáveis. A questão da omissão do pai, por exemplo, é um ponto inquestionável, não é só ponto da narrativa. Tem também aqui o Salles, Cleide Salles, meu celular está com uma letrinha aqui, eu com meus olhos não estou enxergando. A Cleide Salles, ela diz que tem o detalhe de se curvar diante da bandeira dos Estados Unidos como forma de agradecimento. Ela está se referindo ao comportamento do Kevin e tudo mais. Sim,
Tem isso também. Aí isso já abre um outro precedente para um outro tipo de discussão, que aí a gente pode trazer também o papel da sociedade nesse incidente do Kevin aí. O Sim. que é algo muito importante a ser discutido do sistema social em que nós vivemos hoje. E aí não está só ligado à maneira com que se trata a mulher, o acolhimento materno, o comportamento de pai. Não, tem a ver, sim, com política. E por mais que a gente não goste de discutir política, a gente precisa discutir política, Sim. porque é só discutindo política que a gente vai entender, de fato, qual que é o papel do sistema político-social dentro da vida da gente. É muito importante discutir, abre um outro precedente e a gente vai longe nessa discussão. Mas, Bárbara, nossa live está passando de 1 hora. Eu acho que a gente discutiu pontos muito importantes. Eu quero te convidar mais vezes, eu quero participar também aqui do seu canal, aqui da sua conta aqui no Instagram, mais vezes, para a gente escolher outros filmes, discutir outros pontos, entendeu? Sim. Foi uma aula para a gente hoje, entendeu? Entender o papel da mulher na sociedade, entender o papel do homem dentro de um relacionamento familiar. Enfim, a gente entendeu um monte de coisas aqui hoje. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigada também, né, pela sugestão aí de pauta. É sempre importante a gente ter essa troca, né, com profissionais de áreas diversas, porque acima de profissionais a gente é cidadão, né? Então eu remeto à minha própria apresentação. Antes de ser profissional, eu sou mulher, eu sou mãe, né? Então a gente precisa sim pensar em formas de a gente conseguir usar um pouquinho do nosso conhecimento para educar um pouquinho mais a população, para a gente ter uma sociedade melhor, mais justa, com menos desigualdade. Então, um pouquinho aqui que a gente faça, um pouquinho ali que a gente faça, cada um dentro da sua área, né? Mas é muito importante a gente sim ter essa troca, manter esse canal sempre aberto para a gente estar conversando, discutindo, através de filmes, através de música, através da arte, porque sim, arte é entretenimento, e as pessoas que não têm acesso à educação, elas podem aprender muito através da arte. Muito, e quando a gente abre muito. esse tipo de espaço, a gente está também ofertando aí um pouco de educação, de possibilidade de expansão aí de senso crítico para quem está assistindo, para quem está acompanhando. Então, assim, sempre importante a gente estar unindo forças aí nessas perspectivas aí para poder, enfim, ter uma vida melhor para todo mundo. E quem dera todo mundo tivesse essa generosidade que você tem. Não precisa muita coisa, sabe? Cada um fazer um pouquinho, sabe? Dispensar 1 hora do seu tempo, como você está dispensando hoje, para educar, para ensinar, para trazer uma luz de conhecimento para as pessoas. Eu garanto a você que dessas pessoas que passaram pela live lá, eu garanto que todas elas vão levar alguma coisinha ali no coração de que você ensinou hoje. Eu tenho certeza de que tudo que foi dito aqui há de ser muito proveitoso para a vida de todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Eu agradeço a todos, tá? O pessoal está tecendo elogios aí a você, uma aula incrível, uma live maravilhosa. Olha, e a gente não falou tudo. E a gente não falou tudo. Mulher tem bagagem demais, vou ter que convidar de novo, não tem jeito não. E é o seguinte, o pessoal tá pedindo para você deixar a live salva aí no seu canal, tá? Deixa a live salva pra galera assistir aí. Certo. E é isso aí, Bárbara. Eu agradeço imensamente. A gente teve um probleminha técnico, o Ed não pôde participar, mas eu quero deixar de antemão aqui que isso foi uma ideia dele, é um projeto dele. Ele que me contactou. Exatamente, ele teve a felicidade de te contactar. Nunca ele foi tão iluminado por Deus quanto nesse momento que isso fica. Mas assim, é um projeto dele, é um projeto muito legal. Então, Ed, meus parabéns mais uma vez. Um orgulho muito grande de trabalhar contigo. Bárbara, prazer inenarrável. Muito obrigado mesmo. Igualmente, obrigada também. Imagine, eu quero repetir esse bate-papo mais vezes. Viu? Vamos sim, vamos combinar. Pede pra galera sugerir aí os filmes pra gente tentar, de repente, né, atender a pedidos, quem sabe. Claro, a galera pode deixar nos comentários, tanto aqui no Instagram da Bárbara, quanto lá no Instagram do Popverso. Aproveitem e acessem o site do Popverso, que é o www.popverso.com. Vão lá que tem um conteúdo, chique demais. Né? A Bárbara também tem os projetos dela. E fala um pouquinho, Bárbara, dos seus projetos aí pra gente se despedir. Então, eu trabalho com mulheres com
mulheres que são mães, que são filhas, mulheres de um modo geral, em sofrimento psíquico, em sofrimento emocional, pela questão aí da sociedade que a gente vive e também pelas relações sociais. Mulheres em busca aí de encontrar o seu papel social, né? E como executar bem esse papel, se a mulher é só mãe, se ela é filha, se ela é profissional, como é que a gente vai lidar com isso? Porque a mulher fala A, o homem entende Z, o homem fala Z, a mulher entende B, e como é que a gente faz aí esse link aí na comunicação para que a gente consiga falar aí a mesma língua, né? Então, o meu trabalho é esse, é ajudar as pessoas aí em sofrimento emocional, ajudá-las a lidarem com o sofrimento, porque a gente não anula o sofrimento, a gente precisa validar o sofrimento, porque através da validação do sofrimento é que a gente amadurece, aprende com o sofrimento, e aquele sofrimento não mais se repete na nossa existência. A gente pode até sofrer de novo uma outra coisa, mas aquele tipo de sofrimento a gente já vai ter tido aí um aprendizado. Então, a terapia é importante por isso, a psicoterapia é importante por isso, tem também trabalhos de psicoeducação que eu faço, então, vamos lá, é isso aí. É isso aí. Isso aí. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. Gente que acompanhou a live até agora, muito obrigado. Deixem as sugestões de vocês aí de uns próximos filmes que a gente pode estar junto com a Bárbara aqui discutindo. Essa conversa vai acontecer muitas e muitas e muitas vezes aí, porque foi legal demais. Foi legal Beijo demais no coração mesmo. Valeu, Tchau, Bárbara. tchau. Obrigado. Beijo no coração. Tchau, tchau. Encerra.